Porque por muitas vezes, eu comentei isso na sexta-feira, quando nós estávamos ministrando para um outro grupo de pessoas, porque muitas vezes o que nós fazemos, e não é errado fazer, e isso faz parte da nossa vida, faz parte daquilo que o reino de Deus precisa para ele continuar expandindo, o que nós fazemos é replicar os ensinamentos de Jesus. Então o que Jesus ensina, nós pegamos e nós replicamos. Nós falamos daquilo que ele ensinou, os princípios que ele colocou. Mas muitas vezes, para começar a ter esse estilo de vida, como era o estilo de Jesus, para a cultura do reino começar a permear as nossas atitudes, os nossos sentimentos e as nossas emoções, nós não podemos simplesmente ficar nas palavras que ele falou, mas em cada palavra dita por ele, ou em cada história narrada, nós precisamos olhar para o comportamento dele. Que estilo de vida que Jesus tinha, como ele se comportou em todas as situações, como quando ele partiu o pão e falou da ceia, como ele estava, a vida dele como um todo, o que acontecia? Jesus tinha ou não tinha uma missão? Tinha. Ele recebeu uma incumbência, uma missão para fazer uma obra, que era a obra de Deus. Então Deus havia dado algo para ele, e Deus nele estava reconciliando o mundo com ele. Só que quando nós começamos a falar sobre a vontade de Deus, e nós olhamos para algumas situações na vida de Jesus, algumas coisas começam a entrar em choque. Por exemplo, a Bíblia diz, e o próprio Jesus foi isso que ele fez durante o ministério dele, ele pregava para todas as pessoas as verdades do reino, e distribuía as sementes para as pessoas, curas, sementes de libertação, sementes de restauração, e enquanto ele andava, ele promovia a verdade. Então, quando a multidão se ajuntava, ele começava a liberar a palavra de Deus sobre aquelas pessoas, sobre aquelas vidas. Ele trazia muito ensinamento, a ponto das pessoas olharem para ele e ficarem extasiadas, porque umas olhavam para as outras e diziam: meu, como ele ensina essas coisas, é com tanta autoridade, ele faz isso com propriedade, não como os mestres da lei fazem, ele faz de uma maneira diferente. E nós já vamos ler um texto da Bíblia para deixar um pouco mais claro isso. Mas antes de ler o nosso texto base, quando nós lemos o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, quando Marcos escreve, ele diz: olha, houve uma madrugada que Jesus se levantou e desapareceu da presença de todo mundo. Ele desapareceu, e a Bíblia diz que ele foi orar. E ele passou, sabe-se lá quanto tempo, em oração. E quando o Marcos continua narrando a história, nos versos seguintes, de Marcos 1,35, a Bíblia começa a narrar que uma multidão começou a procurá-lo. E a multidão procurava, e penso eu aqui, analisando toda essa situação, que ele tinha uma missão, e a missão era pregar para as pessoas, ensinar sobre o reino. Quando alguém falasse para ele: a multidão te procura, a primeira coisa que ele faria era pregar para essa multidão. Mas de repente uns discípulos encontram ele, e a primeira coisa que o discípulo faz é: Jesus, aonde você estava? Tem uma multidão que te procura, está todo mundo te procurando. E aí Jesus faz uma coisa que mexe comigo. Ele não vai em direção à multidão para alimentá-la. Ele fala para o discípulo: ok, pega todo mundo, vamos embora para outro lugar então. E aí eu entro em choque se eu não consigo entender o que operava na vida de Jesus. Não somente o que ele falava, mas o comportamento dele, porque nessa hora ele não disse nada para a multidão. Ele simplesmente foi na direção contrária à multidão, ele foi para outro lugar. Mas ele não tinha que fazer a obra? Tinha, claro que ele tinha. Quando eu leio essa palavra, eu começo a entender que para conhecer a vontade de Deus, primeiro eu preciso me esforçar, eu preciso fazer alguma coisa. Porque quando Paulo escreveu para os irmãos de Roma isso, a primeira coisa que ele disse foi: vocês precisam, uma coisa é a atitude de vocês, vocês precisam renovar o entendimento de vocês. Vocês precisam se esforçar para transformar, para andar em mudança de vida, para que então a vontade de Deus seja conhecida por todos vocês. Então a primeira coisa que a Bíblia faz, ela nos coloca em xeque, nos entregando algo que só nós podemos fazer. Porque ainda que o nosso Deus ele tenha todo o poder do universo na palma de suas mãos,
Ele tem todo o poder, mas o poder para alterar o nosso coração, Ele não tem, porque a chave do nosso coração Ele colocou na palma das nossas mãos, e nós chamamos essa chave de o livre-arbítrio. E quando nós usamos aquilo que Ele nos deu para permitir que Ele comece um processo, aí sim Ele pode entrar e manifestar essas mudanças, criar essa convicção, sabe? Aumentar a nossa fé e continuar um processo de exposição da vontade dEle para as nossas vidas. E como eu comecei falando de Jesus, quando o escritor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, ele fala sobre o nosso Jesus, ele fala que Jesus ele foi a expressão exata de Deus. Então, quando o escritor de Hebreus escreve isso e deixa isso claro para todos nós, eu preciso entender que Jesus, ele era a expressão da vontade de Deus. Em João capítulo 10, versículo 30, ele olha para um grupo de pessoas e Jesus diz: olha, eu e o Pai, nós somos um. Em João 14, 22, 23 e 24, ele fala: olha, eu nunca falei palavras que são simplesmente minhas, mas tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, isso eu transmiti para todos vocês. E aí nós começamos a ligar uma coisa com a outra. Se Jesus é um com o Pai, se Ele é a expressão exata de Deus, se Ele é a expressão do reino de Deus na terra, se a vida dEle como um todo foi a expressão mais perfeita da vontade de Deus, e essa pregação recebeu o nome de A Vontade de Deus como um Alimento, nós vamos voltar um pouco mais de 700 anos na história agora, na pena do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19, onde ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Agora, eu posso usar esses versos para falar para vocês sobre coisas materiais, sobre plantações, casas, carros, fontes de renda, porque para esse povo foi exatamente isso que os versos queriam dizer. Mas quando nós atravessamos o tempo bíblico e entramos na graça, o que está sendo projetado não é mais somente aquela sombra daquele ensinamento. Nós precisamos entender a realidade. E o melhor dessa terra hoje, se nós quisermos comer o melhor dessa terra hoje, nós não estamos falando de bens materiais. Nós estamos falando daquilo que Jesus falou quando Ele se colocou no meio de um povo e disse, em alto e bom som: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou esse que vocês precisam se alimentar. Então eu tenho uma notícia para você, aleluia, glória a Deus por isso. Eu já começo a me arrepiar aqui em cima. O melhor dessa terra, gente, tem um nome. Se quiserdes e me ouvirdes, significa que tudo, da boca do profeta, quando ele diz em nome de Deus: olha, se vocês quiserem me ouvirem, assim disse o Jeová, as palavras de Jeová. E quando Jesus veio, olha, tudo que eu falei são palavras dele, eu não falei nada de mim mesmo. Tudo que eu ouvi do meu pai, isso eu repliquei para vocês. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E ele continua: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí nós entramos em um momento que eu e você, como membros dessa casa, discípulos de Jesus, congregando aqui, uma vez por mês nós temos a ceia do Senhor. Nós entramos aqui para fazer um culto a Ele, e num culto especial nos primeiros domingos, no primeiro domingo de cada mês, nós fazemos o quê? Nós levantamos um memorial a Ele. Nós tomamos da ceia, comemos do pão e tomamos do cálice para lembrar daquilo que Ele fez. Em Marcos capítulo 14, versículos 21, 22 e 23, essa mesma cena estava se repetindo na casa de um irmão, quando Jesus está sentado na mesa com 12 discípulos ao redor dele. E Marcos 14, 22 o versículo começa: e eles estavam comendo. E de repente Jesus pegou um pão. Eles já estavam comendo, mas durante aquela refeição, de repente Jesus ele pega um pão, toma na mão e ele começa a repartir aquele pão. E começa a entregar esse pão para as pessoas que estavam com ele. Enquanto ele entregava aquele pão, ele dizia: olha, comam desse pão, porque esse pão é o meu corpo.
E ele podia fazer aquilo naquela hora, porque ele estava ali, e ele tinha o domínio, o poder sobre o corpo dele, era dele, então ele estava repartindo aquilo como um ato profético, porque poucos dias depois, o corpo dele, em oferta a Deus, seria entregado nas mãos dos homens, e ele nada mais poderia fazer. O que aconteceu lá no Getsêmani, quando os homens, a multidão, vieram atrás dele, e ele mesmo se entrega, movido pela vontade de Deus, ele se entrega, e diante daquela multidão ele diz: eu sou Jesus, a quem vós procurais. E ele então estende as mãos para que fosse manietado, preso, algemado e levado. Então naquele momento ele entrega o corpo dele. Só que enquanto ele entrega o corpo dele para ser repartido para os homens, como oferta a Deus, nós não voltamos na mesa da Santa Ceia e ligamos aquele corpo com aquele pão vivo que estava sendo entregue por nós. Então todas as vezes que nós estamos aqui em comunhão, participando da ceia do Senhor, não tem a ver com as coisas visíveis, porque quando ele disse que ele é o pão do céu, ele já levou a nossa mente para os lugares celestiais, já entramos no reino do Espírito. Então quando eu e você estamos com o pão na mão e o cálice na outra, quando Paulo fala sobre esse momento, ele não fala sobre, olha, preste atenção no que as pessoas estão falando, olha, analise tudo que está à sua volta. Não. Quando Paulo diz isso, ele fala: cada homem olhe para dentro de si mesmo, e então decida se é digno de tomar a ceia, e então decida se você pode comer desse pão ou não. Porque se esse pão nós fazemos em memória dele, pessoal, quando nós estamos comendo aquele pão, sabe o que nós estamos dizendo? Nós estamos comendo a vontade de Deus. Nós entendemos que isso é a vontade de Deus, e nós nos alimentamos da vontade de Deus, e a vontade de Deus como um alimento, nós a aceitamos e alinhamos a nossa vida com isso. E é por isso que Paulo coloca isso, para que cada um julgue por si mesmo. Ele não permite que ninguém exerça julgamento com relação à vontade de Deus. Então quanto mais eu desejo andar com Deus, quanto mais eu desejo a vontade dele, uma coisa começa a ser automática em nossas vidas. E é por isso que todos nós estamos na mesma posição diante de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Porque quando ele falou a respeito da vontade de Deus, ele falou sobre algo que é revelado para nós. Porque nós temos dificuldade muitas vezes em entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós nos vemos em batalhas dentro de nós mesmos, para saber se é ou não é a vontade de Deus, faço ou não faço. E nós começamos a nos perder entre opiniões próprias e vontade de Deus. Nós nos perdemos em liberdade no espírito e religiosidade. Gente, a gente fica louco. Aí é penoso ser filho de Deus, é penoso ser cristão. Mas existe uma coisa que pode nos revelar e está disponível a todos nós que estamos aqui. Quando Jesus caminha com os discípulos dele, João escreve no capítulo 14, versículo 21, ele dá, gente, o mapa para nós. Ele dá o melhor endereço de onde encontrar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é algo, eu usei a palavra encontrar, mas a vontade de Deus não é algo que nós encontramos, é algo que é revelado a nós. E quando João escreve no capítulo 14, versículo 21, gente, são palavras dele, são palavras da expressão do reino de Deus, são palavras dele, e ele diz: olha, aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que lê da palavra e guarda o que está escrito aqui, eu mesmo vou me manifestar para ele, eu mesmo vou me revelar para ele. Isso se torna automático. Quando nós estamos lendo a palavra, nós começamos a guardar a palavra, porque as coisas não começam pela fé, começam pela obediência. E quando nós estamos expostos à palavra e começamos a guardar o que está escrito, ele mesmo disse: eu vou me revelar a vocês. Em algumas versões ele diz: eu vou me manifestar a vocês. E quando ele diz que eu vou me manifestar a vocês, ele diz: olha, o alimento vai ser real dentro de você.
As coisas vão começar a mudar, porque são muitas as pessoas que leem essa palavra, e a palavra parece que não é aquela palavra viva de Hebreus 4:12, que julga as nossas intenções, que julga o nosso coração, os nossos desígnios. Mas quando nós entendemos a vontade, o reino de Deus, e lemos essa palavra, gente, o alimento ele se torna real, aí a palavra se torna a palavra viva, e nós começamos a operar na vontade dele. E aí a vida de Deus, prometida para nós em João capítulo 10, versículo 10, a parte B, porque ele disse que ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Gente, eu estou totalmente interessado nessa vida, eu estou atrás dela, porque eu quero essa plenitude para mim, e para ter essa plenitude eu preciso entender que eu preciso comer do pão da vida, aquele pão vivo que desceu do céu, eu preciso dele. E quando ele foi assunto aos céus, quando ele foi entronizado em glória, quando ele foi estar ao lado de Deus, ele disse: olha, eu estou indo, mas eu vou deixar outro, o Paracletos, o Espírito Santo, que ele vai fazer a mesma coisa que eu, ele vai convencer vocês da justiça, do pecado, ele vai convencer vocês de todas essas coisas, e ele vai entregar para vocês toda a verdade de Deus. E quando eu volto para Isaías, eu entendo que o melhor dessa terra tem nome, e ele se chama Espírito Santo, aleluia. Eu tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de mim, e cheguei a perguntar-me: onde estavas tu?